Pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem e o enunciado ele diz o seguinte: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Então você pode observar que na tabela você tem aí dois parâmetros, a aceleração e a velocidade máxima atingida para dois carros iguais, em que a única diferença é o tipo do motor. Um deles tem motor a gasolina, enquanto que o outro tem um motor a álcool. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Bom, pessoal, para resolver essa questão, nós precisamos fazer algumas considerações. A primeira delas é referente à aceleração, em que nós sabemos que o ar, a aceleração, é o quociente da variação da velocidade ΔV e do respectivo intervalo de tempo ΔT. Então, vamos aqui olhar as duas versões e tirar esses valores. Quando eu olho para a variação da velocidade para o motor a gasolina e para o motor a álcool, você percebe que em ambas as situações a variação da velocidade é a mesma. Ou seja, o carro ele vai de 0 a 100 quilômetros. Então podemos aqui escrever que a variação de velocidade ΔV para o motor a gasolina vai ser igual à variação da velocidade para o motor álcool, em que em ambas as situações o carro vai de 0 a 100 quilômetros. Precisamos agora analisar o intervalo de tempo para que ocorra essa variação. Então, quando nós olhamos na tabela, percebemos que o motor a gasolina ele vai de 0 a 100 em um intervalo de 13,4 quilômetros, enquanto que o motor a álcool ele faz essa mesma variação em um tempo de 12,9 segundos. Ah, professor, então nós podemos concluir que o intervalo de tempo ΔT para o motor a gasolina é maior que o intervalo de tempo ΔT para a versão do carro a álcool. E qual é a relação que existe entre a aceleração e o tempo? Perceba pela nossa expressão que o ΔV é um valor constante nas duas situações. Então, a relação da aceleração e do tempo é uma relação inversa. Ou seja, naquela versão em que você tem o maior intervalo de tempo, a aceleração ali ela vai ser menor. Podemos concluir então que a aceleração para o carro na versão gasolina ela vai ser menor do que a aceleração com o carro na versão a álcool. E a outra grandeza que nós precisamos analisar é a potência, que é justamente o pedido da questão. Qual das duas versões é aquela que tem maior potência? Então precisamos lembrar que a potência de uma máquina nada mais é do que o quociente do trabalho realizado pela mesma e um intervalo de tempo para a realização daquela função. Só que veja, o trabalho está relacionado com a transferência, com a transformação, com a variação da energia. E na nossa situação, o carro ele está modificando a velocidade. E qual energia é responsável por modificar a velocidade? É a energia cinética. Então vamos aqui substituir o trabalho realizado pela máquina pela variação da velocidade, que nada mais é a variação de quem, professor? Da energia cinética. Podemos agora relacionar a potência com essas grandezas, em que vimos que a potência ela tem uma relação com a variação da energia cinética e ela também tem uma relação com o intervalo de tempo ΔT. Só que perceba que essa variação da energia cinética nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E como é que eu posso representar essa energia cinética final e inicial? Bom, a energia cinética final ela é igual a m velocidade final ao quadrado, tudo isso sobre 2. E a energia cinética inicial, m velocidade inicial ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então perceba que esse termo, a variação da energia cinética, só depende da velocidade final e da velocidade inicial, uma vez que a massa
ela é constante. Logo, temos que para as duas versões você tem a mesma velocidade final e a mesma velocidade inicial. Logo, você pode concluir que essa variação de energia cinética nas duas situações ela é igual. Ah, professor, então a variação da energia cinética no motor a gasolina ela vai ser igual à variação da energia cinética no motor a álcool? Exatamente. Precisamos agora analisar a relação da potência e do intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo é aquele responsável pela variação da velocidade e, consequentemente, da variação da energia cinética. E esse intervalo de tempo já foi analisado quando nós trabalhamos com a aceleração, em que nós vimos que o intervalo de tempo para ocorrer essa modificação da velocidade no motor a gasolina acaba sendo maior do que aquela observada no motor conversão a álcool. E com isso, temos agora uma relação entre potência e intervalo de tempo de modo inverso. Perceba que nas duas situações, a variação da energia cinética ela é a mesma, ela é constante. Assim, potência e o intervalo de tempo, eles possuem uma relação inversa. Aquela versão que apresentou um maior intervalo de tempo vai ser aquela que vai ter a menor potência. Podemos então concluir da nossa análise que o carro com motor a gasolina, por ter um maior intervalo de tempo, ele vai possuir uma menor potência quando eu comparo com o carro com a versão a álcool. Podemos agora analisar os itens para marcar aquele que é correto. Vejamos. O item A diz que o carro a gasolina consegue uma maior aceleração. E ele já está errado de cara. Por quê? Porque nós vimos que aquele carro, aquela versão com maior aceleração, não é o motor a gasolina, e sim com motor a álcool. Então, o item A, ele já é um item falso. O item B diz o seguinte, ele diz que o motor a gasolina atinge o maior valor da energia cinética, ou seja, é a que tem a maior potência. Gente, vimos que nas duas situações você tem a mesma variação da energia cinética, que é de 0 a 100. Só que você pode olhar, por exemplo, para a velocidade máxima, em que no motor a gasolina você tem 165 km por hora, enquanto que no álcool você tem 163 km por hora. Então, de fato, de 0 a 165 é uma maior variação do que de 0 a 163. Só que perceba, para ter uma maior variação de energia cinética, eu levo mais tempo. E qual é a relação do tempo com a potência? É uma relação inversa. Se eu levo mais tempo, a potência é menor. Então, esse item B também é um item falso. O item C diz que o carro com a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética. Gente, o que é essa taxa de variação de energia cinética? Vamos aqui pensar, taxa está relacionada com o tempo. Então ele está dizendo que a energia cinética ela está variando com o passar do tempo. Então aí você tem uma relação da variação da energia cinética sobre o intervalo de tempo, que é justamente a nossa potência. Então o item está dizendo que essa relação aí para um motor a álcool é maior. E de fato foi o que nós encontramos, né? Analisamos que a potência para o carro com motor a álcool é maior do que a potência para aquele com motor a gasolina. Então, podemos concluir que o item correto seria o item C. Ah, professor, e por que os outros itens estão errados? Olha só, analise o item D. Ele diz que ambas as versões apresentam a mesma variação da velocidade no cálculo da aceleração e que a potência desenvolvida é a mesma. Errado. A potência desenvolvida no motor a álcool é maior do que aquela no motor a gasolina. Então, também temos aqui o item D como falso. E o item E, ele diz o seguinte: como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é a que desenvolve a maior potência. É errado, gente. O motor a gasolina, a potência dele é menor do que o motor a álcool. Então ficamos com o item correto, o item C.